Um segredo arrepiante se esconde em Briarwood Vale e Hercule Poirot está na trilha. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou o seu anfitrião, Harrow. Compartilhe de onde você está assistindo. Seus comentários tornam esta jornada inesquecível. Agora vamos descobrir a verdade. Foi numa noite chuvosa do final de setembro que a tragédia atingiu pela primeira vez a pacata vila de Briarwood Vale. O campo jazia envolto em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo chiado da chuva nas janelas, cobertas de era, e pelo uivo ocasional do vento varrendo as colinas ondulantes. No coração desse isolamento rural, situava-se Briarwood Manor, uma extensa propriedade de grandeza elisabetana, com sua fachada de pedra quase enegrecida pelo aguaceiro. Em seus salões revestidos de carvalho e longos corredores ecoantes, reunia-se um pequeno grupo de parentes e conhecidos, pois a casa não era isenta de ocasiões. Lady Evelyn Whitcomb, viúva de um magnata da navegação, adoecera recentemente e seus parentes se reuniram em Briarwood sob o pretexto de preocupação, embora rumores sugerissem que a verdadeira atração residia no conteúdo de seu formidável testamento. O jantar daquela noite foi tenso. Sentados ao redor da vasta mesa de mogno estavam o filho afastado de Lady Evelyn, Philip Whitcomb, um homem de temperamento taciturno e fortuna minguante, sua sobrinha equilibrada, porém distante, Clara Redmond, cujas maneiras polidas escondiam uma ambição aguçada. O Major Hughdenstone, um amigo da família com porte militar, cujos olhos revelavam inquietação, e o Dr. Alastair Grayling, médico pessoal de Lady Evelyn, um homem respeitado por sua habilidade, mas pouco conhecido por suas dívidas. Entre eles também estava a senhorita Violet March, dama de companhia e secretária de Lady Evelyn, dedicada, discreta e, como alguns acreditavam, inteiramente indispensável para a idosa dama. A própria Lady Evelyn, apesar de sua fragilidade, presidia com mão de ferro. Ela nunca fora de abrir mão do controle. A conversa durante o jantar foi marcada por farpas veladas e olhares nervosos, a tempestade lá fora parecendo espelhar a tempestade lá dentro. Por volta das 9h30, a família começou a se recolher. Lady Evelyn, apoiada pela senhorita March, retirou-se para seus aposentos. Philip retirou-se para a biblioteca. Clara alegou dor de cabeça e pediu licença mais cedo. O major fumou sozinho na sala de bilhar e o doutor Grayling saiu discretamente para seus aposentos. A noite passou com o ritmo implacável da chuva. Mas ao amanhecer, quando a senhorita March foi acordar Lady Evelyn, um grito de horror ecoou pela casa. A grande dama de Briarwood foi encontrada morta, largada em sua poltrona perto da lareira, com um livro caído do colo e o rosto estranhamente sereno. No entanto, o que transformou uma passagem tranquila em motivo de suspeita foi a descoberta, ao seu lado, de um pequeno frasco de cristal. Continha, como o Dr. Grayling anunciou gravemente, uma tintura de digitalis, um remédio para o coração, administrado em gotas cuidadosas. O frasco estava vazio. A implicação era inequívoca. Lady Evelyn havia tomado uma overdose fatal, ou a overdose lhe havia sido transmitida por outra pessoa. A tempestade se dissipou pela manhã, mas dentro das muralhas da mansão Briarwood, uma tempestade mais sombria estava apenas começando. A atmosfera na mansão Briarwood naquela manhã estava carregada de inquietação, como se as próprias paredes carregassem os ecos do grito que convocara a família aos aposentos de Lady Evelyn. Os criados se aglomeravam em grupos ansiosos no final do corredor, sussurrando presságios e maldições, enquanto a família se reunia em silêncio tenso ao redor da cama onde jazia o corpo de sua matriarca. O Dr. Grayling, pálido, mas aparentemente calmo, curvou-se sobre o corpo imóvel dela, seu tom profissional pouco disfarçando o tremor em sua voz, enquanto confirmava o que todos temiam. Lady Evelyn estava além de qualquer salvação, e sua morte trazia os sinais inconfundíveis de envenenamento. Philip Whitcomb permaneceu rígido junto à lareira, uma das mãos agarrando a pedra esculpida com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Seus olhos escuros, sombreados pela insônia, pareciam passar de um rosto para outro, como se procurassem um inimigo entre eles. Clara Redmond,
com os lábios comprimidos em uma linha fina, mantinha o olhar baixo, embora uma ou duas vezes se voltasse para Philip com algo que parecia calculista. O Major Denstone, ainda com o paletó de tweed que usara na noite anterior, andava de um lado para o outro com a energia inquieta de um soldado, resmungando baixinho sobre maldita trapaça. E Violet March, tremendo ao lado da cama, levava um lenço aos lábios, sua devoção à patroa manifesta em cada lágrima que escorria de seus olhos avermelhados. Foi a senhorita March quem primeiro quebrou o silêncio tenso. Ela estava bem ontem à noite, sussurrou. Conversou comigo sobre os relatos. Sua voz era firme, não tinha motivo nem inclinação. Suas palavras falharam, e ela lançou um olhar quase suplicante para o médico. Ela não teria tomado o remédio em tamanha quantidade. Ela era cuidadosa, sempre cuidadosa. O Dr. Grayling pigarreou cruzando as mãos atrás das costas, em um gesto que buscava autoridade. A tintura é forte. Uma gota acalma o coração. Algumas gotas a mais podem fortalecer. Mas um frasco inteiro. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos. Seria suficiente para matar e rapidamente. Um silêncio seguiu-se àquela declaração, quebrado apenas pelo tic-tac fraco do relógio de cabeceira. Lá fora, o sol da manhã rompia as nuvens, lançando uma luz dourada e penetrante no quarto, embora não iluminasse nenhum alívio, apenas a suspeita, que se abateu sobre os presentes como um manto. Foi Clara quem falou em seguida, com um tom sereno e uma expressão controlada. O senhor está insinuando, doutor, que minha tia foi assassinada? Ela não levantou a voz, mas a palavra pareceu ecoar na câmara. Estou dizendo, respondeu Grayling, cuidadosamente, que a morte dela é inconsistente com a maneira como ela tomou o remédio. Pode ter sido um erro, embora eu não consiga imaginar Lady Evelyn tão descuidada. Ou... Seu olhar se voltou, fugaz, mas inconfundível para os presentes. Pode não ser. O peso da implicação pairava no ar. Philip soltou uma risada aguda, sem humor, com um toque de amargura. Então aqui estamos. Os abutres se reuniram e um de nós ficou impaciente. Ele enfiou as mãos nos bolsos e se virou, mas não antes que o olhar de Clara endurecesse. Não vou tolerar suas insinuações, Philip, disse ela friamente. Você se esqueceu de si mesmo. Eu amava minha tia. Eu também, interrompeu Philip, elevando a voz. E, no entanto, de alguma forma, você sempre conseguiu ser a favorita dela, não é? Sempre a sobrinha obediente, sempre a companheira equilibrada. Conveniente para você que a velha senhora morresse antes de alterar seu testamento. Chega! A ordem latida do Major Denstone carregava o peso da autoridade do pátio de parada. Ele lançou um olhar furioso para os dois. Essa discussão não serve a ninguém. A questão é clara. Lady Evelyn morreu em circunstâncias suspeitas. O que precisa ser feito agora é simples. As autoridades precisam ser chamadas. A verdade será apurada. Houve um murmúrio de concordância, embora os lábios de Philip se torcessem em desdém. As autoridades, murmurou ele. Sim, vamos colocar o escândalo da nossa família nas mãos do guarda do condado. Sem dúvida, ele vai tropeçar com botas enlameadas e perguntas em voz alta. Como se convocado por seu sarcasmo, o som de rodas sobre o cascalho chegou às janelas. Todos se viraram quando o som dos passos da carruagem e o passo firme de sapatos engraxados anunciaram a chegada de um visitante. A porta da câmara se abriu e, com ela, entrou uma figura pequena e imaculada, cuja simples presença alterava o clima do recinto. Um homem de estatura mediana, com uma cabeça ovalada, um bigode cuidadosamente aparado e um traje que parecia intocado pelo clima ou pela viagem. Seus olhos escuros, penetrantes e observadores examinavam a companhia com uma calma moderada. Ele inclinou a cabeça com uma reverência precisa. Senhores, senhoras, disse ele suavemente, com um sotaque inconfundivelmente belga e uma voz carregada de cortesia e autoridade. Permitam-me apresentar-me. Sou Hercule Poirot. Hercule Poirot. Lamento interromper-me num momento tão grave, mas fui chamado por uma carta da própria Lady Evelyn
Parece, infelizmente, que cheguei tarde demais. O nome ecoou pela sala com surpresa. A compostura de Clara vacilou. Philip piscou como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Até a máscara profissional do Dr. Grayling caiu, revelando uma curiosidade assustada. Sim, continuou Poirot gentilmente. Lady Evelyn me escreveu há 3 dias. Ela temia que houvesse perigo em sua casa, que sua vida estivesse ameaçada. Ela me pediu com certa urgência para ir a Briarwood Vale. E voilà. Estou aqui. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se em cada rosto. E agora vejo, seus temores não eram infundados. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que, antes carregado de implicações. Poirot aproximou-se da cama, as mãos entrelaçadas delicadamente à frente do corpo. Observou o frasco vazio, o livro descartado, a expressão da morta. Nada em sua atitude revelava pressa. Em vez disso, parecia absorver a cena com uma ordem que contrastava fortemente com a agitação ao seu redor. Por fim, ele se virou. Meus amigos, este não é um assunto apenas para o guarda da aldeia. Há aqui, creio eu, um crime extremamente astuto. E crimes, permitam-me observar, não acontecem no vazio. Eles nascem de motivos, de paixões, de ciúmes, das próprias fragilidades da natureza humana. Seus olhos escuros brilharam. Se Lady Evelyn foi assassinada, então seu assassino está aqui, dentro destas paredes. A declaração caiu como uma pedra em água parada. Violet March ofegou e cobriu o rosto. As mãos de Clara apertaram as dobras do vestido. O maxilar de Philip se contraiu. O Major Danston murmurou algo inaudível em voz baixa. Poirot, com um gesto pequeno e preciso, ajustou os punhos. Preciso falar com todos vocês, um de cada vez. A verdade se esconde, mas deixa vestígios, pequenas inconsistências, pequenas contradições. E cabe a Hercule Poirot, com suas pequenas células cinzentas, vê-las. Mas primeiro, ele curvou, a cabeça brevemente em direção à cama. Prestamos nossas homenagens à dama que temeu a morte, e tinha razão em temer. Então começaremos. E com isso a investigação deixou de ser uma questão de sussurros e suspeitas. Tornara-se inequivocamente a província de Hercule Poirot. A companhia dispersou-se relutantemente dos aposentos de Lady Evelyn a pedido gentil de Poirot, com os rostos pálidos e as vozes contidas. O pequeno belga conseguira, sem elevar o tom de voz, estabelecer o comando da cena. Seguiram-no como alunos inquietos até a sala de estar, onde a lareira fora acesa para afastar a umidade da manhã. Lá, na grande sala de retratos e esplendor, desbotado, Poirot sentou-se com a autoridade silenciosa de alguém que esperava ser obedecido. Ele não começou imediatamente com perguntas. Em vez disso, observou a sala com atenção meticulosa. A disposição das poltronas, a posição da mesa lateral com as cartas de baralho espalhadas da noite anterior, as cortinas pesadas ainda fechadas contra a luz do sol relutante. Bateu as pontas dos dedos, e quando finalmente falou, foi com o tom de quem explica em vez de perguntar. Lady Evelyn temia que sua vida estivesse em perigo. Sua carta para mim foi breve, mas muito insistente. Ela suspeitava, disse ela, que aqueles ao seu redor tinham planos para sua fortuna. Acreditava que sua doença não era inteiramente natural, que seus medicamentos estavam sendo adulterados. Escreveu que não ousava acusar nenhuma pessoa em particular, mas que sua casa não era mais um lugar seguro. Isso, meus amigos, foi há 3 dias. A declaração provocou uma onda de reações. Philip se mexeu, inquieto, franzindo as sobrancelhas escuras. A postura de Clara vacilou por um instante, seus olhos se voltando rapidamente para o Dr. Grayling, como se buscassem segurança. O médico, no entanto, permaneceu imóvel, a boca contraída numa linha sombria. O Major Danston assobiou baixinho, murmurando, "Por Júpiter", enquanto Violet March apertava as mãos com mais força no colo, os nós dos dedos brancos. O olhar, de Poirot penetrante mas não cruel, pousou primeiro na acompanhante. "Mademoiselle March, a senhora era a mais próxima de Lady Evelyn, não? A senhora lhe administrava os remédios." A jovem engoliu em seco, com a voz trêmula. "Sim, senhor."
Medi cada gota cuidadosamente, exatamente como a doutora Grayling instruiu. Ela confiou em mim para fazer isso e eu nunca poderia. A emoção a dominou e ela pressionou o lenço contra os lábios. Poirot inclinou a cabeça. Eu não acuso, mademoiselle. Apenas estabeleço os fatos. Diga-me, Lady Evelyn alguma vez manuseou o frasco? Violet balançou a cabeça veementemente. Não, nenhuma vez. Ela não gostou do sabor. Ela confiava inteiramente em mim. Poirot assentiu, como se isso confirmasse algo já suspeito. Virou-se para o Dr. Grayling. Monsieur le Docteur, o senhor receitou a digitalina. Deve saber o perigo de uma overdose. O frasco estava cheio ontem à noite? Os olhos de Grayling se estreitaram, sua voz firme e contida profissionalmente. Era. Deixei. Aos cuidados da senhorita March. A dose é uma única gota diluída em água. O problema cardíaco de Lady Evelyn exigia, mas na medida exata. Um frasco inteiro pararia o coração imediatamente. Você tem razão. Não é acidente se o frasco foi esvaziado. Philip soltou um suspiro profundo, caminhando até a janela. Então está tudo bem claro. Alguém nesta casa queria que ela fosse embora, e apressou isso com veneno. Mas quem ganha? Essa é a questão, não é? Seu tom era amargo, quase zombeteiro, mas seus olhos se voltaram para Clara uma vez. O bigode de Poirot se contraiu quase imperceptivelmente. Sim, monsieur. Quem ganha? É sempre a questão. Mas o ganho, veja bem, nem sempre é medido em libras esterlinas. Às vezes é liberdade, às vezes é amor, às vezes é vingança. É bien, devemos considerar tudo. Clara ergueu o queixo, a compostura frágil. Se o senhor quer dizer, Monsieur Poirot, que todos somos capazes de um ato tão monstruoso, devo protestar. Eu amava minha tia, por mais difícil que ela fosse às vezes. Não precisava da fortuna dela. Tenho minha própria renda, por mais modesta que seja. Modesto, murmurou Philip sombriamente. E em breve será consideravelmente maior se você tiver garantido a maior parte. Os olhos de Clara brilharam. Você presume demais. Tia Evelyn não era cega às suas dívidas de jogo, Philip. Ela mesma me disse que se desesperava com suas loucuras. A troca de farpas foi áspera, mas Poirot levantou a mão e ela cessou imediatamente. Por favor, meus amigos, não discutam dessa maneira. Isso só serve para obscurecer a verdade. Falarei com cada um de vocês a sós. É melhor, n'est-ce pas, que ouçamos a história da noite sob a perspectiva de cada um. Ele começou com o Major Dunstone, que se recostou na cadeira, com as pernas esticadas à frente. Um ar defensivo, porém franco. Eu estava na sala de bilhar depois do jantar, disse ele. Fumei meia dúzia de cigarros, pratiquei algumas tacadas. Não saí do lugar até perto da meia-noite. Philip entrou em determinado momento. Não ficou muito tempo. Pediu-me uma bebida e depois foi embora. Depois disso, não vi mais ninguém. Poirot inclinou a cabeça, arquivando os detalhes. Então Clara, com graciosa compostura, relatou sua retirada precoce devido a uma dor de cabeça, alegando que havia ido direto para o quarto e se recolhido. Violet March confirmou que havia ficado com Lady Evelyn até se acomodar e, em seguida, retornado brevemente aos seus aposentos para escrever cartas antes de dormir. O Dr. Grayling, por sua vez, afirmou que havia se recolhido ao seu escritório para revisar algumas anotações antes de se recolher. Cada relato era feito com certa atitude defensiva, como se todos na sala soubessem que suas palavras poderiam ser posteriormente avaliadas em busca de contradições. Quando todos falaram, Poirot permaneceu em silêncio, pensativo, com os olhos semicerrados e as pontas dos dedos pressionadas. Por fim disse baixinho: "Perdoe-me, mas já há algo que me parece curioso. Uma coisinha, talvez, mas essas coisinhas são a essência da verdade." Todos se inclinaram ligeiramente para a frente, a tensão palpável, mas Poirot apenas sorriu, levemente e balançou a cabeça. Não é o momento para falar sobre isso. Primeiro, preciso andar pela casa, ver os lugares onde cada um de vocês afirma ter estado. Uma história, entendam, é como uma peça de roupa. É preciso examinar a costura para ver se ela vai se sustentar. E para isso, preciso de ordem. Com movimentos precisos, Poirot levantou-se,
alisando a frente do terno. Senhoras, senhores, vou incomodá-los agora mesmo para continuarmos a conversa. Por enquanto, fiquem como estão. E permitam-me este pequeno pedido. Ninguém deve deixar a mansão Briarwood até que a verdade seja conhecida. Ela está aqui, dentro destas paredes, e Hercule Poirot a encontrará. Um silêncio seguiu suas palavras, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Os suspeitos permaneceram em um silêncio inquieto, cada um imerso em seus próprios pensamentos, enquanto Poirot se virava para a porta. O jogo já havia começado. Os passos curtos e deliberados de Poirot o levaram da sala de estar para o corredor escuro além, onde as janelas manchadas de chuva lançavam longos raios de luz sobre o assoalho polido. Ele parava em cada porta, com os olhos alertas, a cabeça inclinada como se não ouvisse o som, mas o próprio silêncio. Ele não era homem de pressa. Cada movimento parecia um cálculo, cada olhar uma ponderação de possibilidades. Seu primeiro destino foi a biblioteca, onde Philip alegou ter permanecido na noite anterior. A pesada porta de carvalho rangeu quando Poirot a abriu, revelando prateleiras e mais prateleiras de volumes encadernados em couro, com as lombadas opacas pelo tempo. Um leve aroma de fumaça de tabaco pairava no ar. Sobre a grande escrivaninha jazia um copo virado, com o anel escuro de conhaque marcando a superfície. Os dedos de Poirot percorreram delicadamente a borda da mancha e ele se inclinou para observar o cinzeiro próximo, onde várias pontas de cigarro jaziam esfareladas, embora, notou, não fossem da marca que o Major Denstone fumava. Seu bigode se contraiu pensativo. Philip o seguira, talvez relutante em deixar Poirot desacompanhado. Permaneceu na porta com uma postura defensiva. Se procura provas da minha culpa, monsieur, não as encontrará aqui. Vim à biblioteca, sim, mas para ler, para pensar, para beber um pouco mais do que era sensato. Só isso. Poirot se virou com uma expressão cortês, mas penetrante. Você bebeu, você fumou. Bom, e deixou o copo virado. Um homem que bebe com frequência faz isso. Sem se importar, oui? Mas me diga, por que o cinzeiro contém cigarros que não são da sua marca? Você fuma a mistura turca, não é? Philip se enrijeceu e, em seguida, forçou um dar de ombros. Talvez outra pessoa tenha usado o quarto antes de mim. Isso não prova. Nada. Seu tom era áspero, mas por baixo dele tremia um desconforto. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Não prova nada. No entanto, é curioso. Eu notei e me lembro. Ele passou por Philip com polidez e determinação, deixando o jovem franzindo a testa sob a luz do lampião. Em seguida, Poirot foi até a sala de bilhar. A mesa de do-it-easier, feltro verde, ainda exibia marcas de giz do treino do major na noite anterior. Pontas de cigarro estavam espalhadas em uma bandeja, e um leve cheiro de fumaça impregnava as cortinas. Poirot examinou o placar sobre uma mesa lateral. Fileiras organizadas de números indicavam que alguém estivera jogando contra um oponente invisível. Ele passou a ponta do dedo pelo giz e o levou ao nariz, como se até mesmo o cheiro de poeira pudesse revelar uma verdade. O Major Denstone entrou com seu passo rápido, a postura aparentemente franca. Eu lhe disse, Poirot. Fiquei aqui a maior parte da noite. Não custa nada verificar, é claro. Você encontrará como eu disse. Poirot olhou para ele com brandura. Parece que sim. E, no entanto, mon capitaine, me perdoe. Há uma pequena questão de tempo. O senhor disse que saiu à meia-noite, mas o fogo na lareira está abaixo, as cinzas frias. Foi aceso antes e não foi cuidado. Um homem sozinho em um quarto por horas. Ele atiçaria o fogo, não? A menos que quisesse que ninguém suspeitasse que ele estava aqui. Denstone cerrou os dentes. Não tenho o hábito de alimentar incêndios. Minha mente estava ocupada. Poirot inclinou a cabeça novamente, com uma expressão indecifrável. Ah, ocupado. Sim, isso talvez explique muita coisa. Mesmo assim, são sempre os detalhes que me interessam. De lá, Poirot seguiu com silenciosa persistência para o quarto de Clara. Ela o encontrou na porta, sua elegância inabalável, embora seus olhos traíssem fadiga. O quarto exibia a limpeza de alguém acostumado à ordem.
Uma carta pela metade jazia sobre a penteadeira, suas palavras cuidadosamente formuladas, mas abandonadas no meio da frase. Poirot leu apenas as primeiras linhas. Correspondência educada para um amigo em Londres, antes de devolvê-la ao seu lugar com cuidado exagerado. A senhora foi dormir cedo, mademoiselle, disse ele suavemente. Mas a vela está quase queimada até a base. Curioso, não é? Quem dorme cedo não precisa de tanta luz. Clara deu um leve sorriso, embora seu olhar se aguçasse. Eu não conseguia descansar. Minha dor de cabeça persistia. Tentei ler, mas não consegui me concentrar. A vela queimou enquanto eu permanecia acordada. Talvez sim. Talvez. O tom de Poirot não continha nenhuma acusação, apenas o peso de sua observação implacável. Por fim, visitou os aposentos de Lady Evelyn mais uma vez. Sozinho desta vez, inclinou-se cuidadosamente sobre a poltrona onde ela fora encontrada. O frasco permanecia sobre a mesinha, com um leve resíduo grudado em seu interior. O olhar de Poirot se voltou para o livro caído ao lado da cadeira, com a lombada quebrada e a página marcada. Ele o ergueu delicadamente, um volume de sonetos de Shakespeare. Seus olhos pousaram nas linhas visíveis. Assim te alimentarás da morte, que se alimenta dos homens, e da morte, uma vez morta, não há mais morte. As sobrancelhas de Poirot se ergueram levemente. Coincidência, talvez. Ou talvez não. Da lareira, ele pegou um pequeno objeto meio escondido nas fibras do tapete. Um botão perolado, arrancado de uma peça de roupa. Poirot o examinou atentamente, estreitando os olhos. Colocou-o cuidadosamente no bolso e alisou o tapete com uma precisão quase cômica, restaurando cada dobra. Quando ele se juntou aos outros, a família estava reunida novamente em um silêncio constrangedor. Sua presença os comoveu, cada um se endireitando como se aguardasse o julgamento. Poirot sentou-se novamente com impecabilidade. Minhas senhoras e senhores, disse ele, já há contradições em suas histórias, coisas insignificantes, um cinzeiro, uma vela, uma lareira abandonada, podem significar pouco, podem significar muito, mas não falarei delas agora. É cedo. Demais. Seus olhos brilharam afiados sob a cortesia. O que direi é o seguinte. Lady Evelyn não morreu por suas próprias mãos. Disso tenho certeza. Alguém entre vocês lhe deu a dose fatal, e esse alguém se considerou o mais esperto. Um murmúrio percorreu o grupo. Protestos, negações meio sussurradas. Poirot ergueu a mão e todos se calaram. A verdade não se esconderá para sempre. Ela já começa a se revelar, mas preciso aprender mais. E assim, meus amigos, continuamos. Cada um de vocês guarda um fragmento. Hercule Poirot os juntará. Ah, mas paciência, sempre paciência, pois o assassino está aqui, nesta sala. Disso não tenho dúvidas. O fogo crepitava e a chuva começou a bater novamente nas janelas, como se a própria casa se inclinasse para ouvir. O silêncio que se seguiu ao pronunciamento de Poirot pareceu quase palpável, estendendo-se pela sala de estar como um peso invisível. Clara sentou-se com as costas muito retas, as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o colo, embora os nós dos dedos estivessem brancos pelo esforço de se recompor. Philip rondava inquieto diante da lareira, com movimentos bruscos, o copo de conhaque em sua mão chacoalhando perigosamente. Os olhos de Violet March estavam baixos, sua respiração rápida e irregular, enquanto o Major Denstone tamborilava os dedos impacientemente no braço da cadeira, o ritmo revelando sua agitação. Somente o Dr. Grayling parecia exteriormente calmo, embora o leve brilho em sua testa sugerisse o esforço que lhe custava manter a calma. Poirot recostou-se, os dedos entrelaçados, os olhos escuros movendo-se deliberadamente de um rosto para o outro. Há algo que me intriga profundamente, disse ele por fim. O veneno foi administrado de tal forma que a própria Lady Evelyn não poderia ter errado. Ela nunca tocou no frasco. Isso sabemos por Mademoiselle March. Portanto, conclui-se que outra pessoa mediu a dose fatal. Mas quando e como? Seu olhar pousou em Violet, que se encolheu como se tivesse sido atingida. Mademoiselle, a senhora foi a última a ver Lady Evelyn viva, não foi?
Seus lábios tremeram, mas ela ergueu a cabeça com uma súbita explosão de coragem. Sim, preparei o remédio dela como sempre, uma única gota d'água. Ela bebeu, reclamou do amargor e então me dispensou. Deu-me boa noite, e eu a deixei sentada perto da lareira com seu livro. Essa é a verdade, Monsieur Poirot. Poirot inclinou a cabeça gentilmente. Não duvido da sua devoção, mademoiselle. Mas pense bem, se ela bebeu apenas a dose adequada, na sua presença, o resto foi tomado depois. Ou ela, num momento de esquecimento, administrou a bebida sozinha, embora saibamos que nunca o fez. Ou outra pessoa entrou na sala depois da senhora. Essa sugestão causou uma onda de inquietação. Clara se mexeu um pouco, sua compostura endurecendo até congelar. Isso implica que uma de nós entrou furtivamente no quarto da minha tia, depois que ela se recolheu. Mas quem? E por que ela os receberia a uma hora dessas? Talvez ela não os tenha deixado entrar, murmurou Poirot. Talvez tenham entrado discretamente, sem serem convidados. Seu bigode se contraiu e ele acrescentou suavemente. E, no entanto, há também... O botão Philip parou de andar e virou-se bruscamente. Qual botão? O olhar de Poirot se aguçou. Ah, um detalhe, monsieur. Um pequeno botão de pérola arrancado de uma peça de roupa encontrado perto da cadeira em que Lady Evelyn estava sentada. Um de vocês o perdeu. Ainda não disse a quem pertence, mas o descobrirei em breve. A reação foi imediata. A mão de Violet voou instintivamente para a manga do vestido, embora os botões estivessem intactos. Clara olhou brevemente para o corpete do vestido e então se recompôs. A carranca do major se aprofundou. Seu olhar se moveu inquieto, enquanto Philip zombava. Um botão não prova nada. Botões caem ao menor puxão. Poirot ergueu a mão delicadamente. Ah, mas este botão caiu exatamente no lugar onde Lady Evelyn morreu. Acidentes, monsieur, não escolhem esses momentos tão convenientemente. A tensão aumentou, e por um tempo ninguém falou. Poirot deixou o silêncio se prolongar, observando como cada rosto revelava seu desconforto. Então, como se sentisse que o momento havia chegado, inclinou-se para a frente. Diga-me, Major Denstone, disse ele com repentina franqueza. O senhor afirma ter permanecido na sala de bilhar até a meia-noite. No entanto, Philip diz que o encontrou lá antes. Quando ele entrou, o senhor falou. Ele notou o incêndio? Ele fez algum comentário sobre ele? Denstone piscou, a confiança de seu soldado vacilando por um instante. Eu não me lembro. Ele entrou e saiu num piscar de olhos. Mal olhou ao redor. Philip bufou. Não notei fogo algum. Mal o notei. Exatidão, murmurou Poirot. O fogo já havia se apagado muito antes da meia-noite. Portanto, Major, ou o senhor ficou sentado no frio por horas, o que é improvável, ou saiu da sala e voltou mais tarde. É uma pequena contradição, mas que me incomoda. O Major se irritou. Está me acusando, senhor? Poirot deu um leve sorriso com um tom suave. Não acuso ninguém, Major. Só observo o que não convém. Acusar. Ah, isso vem depois quando todos os fios estiverem em minhas mãos. Antes que novos protestos pudessem surgir, a porta se abriu e uma criada entrou apressada, com as faces coradas de alarme. Na mão, ela segurava um pedaço de papel dobrado. Com licença, senhor, gaguejou fazendo uma reverência a Poirot. Mas isto foi encontrado sobre a escrivaninha de Lady Evelyn. Deve ter passado despercebido antes. Achei que o senhor deveria ver. Poirot aceitou o papel com dedos delicados, abrindo-o cuidadosamente. A sala se inclinou para a frente em antecipação. Coletiva. Era uma carta inacabada, escrita pela letra forte e angulosa de Lady Evelyn. Poirot leu em voz alta com a voz firme. Se algo me acontecer, procure os mais próximos. Um deles usa uma máscara. Receio conhecer a mão que se move contra mim, mas não consigo escrever o nome. Deixe Poirot decidir, pois só ele verá a verdade. Seguiu-se um silêncio mais profundo do que antes, e o crepitar da lareira pareceu anormalmente alto. Os olhos de Clara estavam arregalados, refletindo algo entre medo e desafio.
Philip praguejou baixinho, enquanto Denstone se remexia desconfortavelmente na cadeira. A respiração de Violet era curta e ofegante, suas mãos apertando os joelhos com força, como se quisessem se recompor. Poirot dobrou a carta com um cuidado exagerado, guardando-a no bolso. Voilà. A própria Lady Evelyn confirma o que já suspeitávamos, que sua morte não foi acidente nem loucura da medicina. Foi assassinato. Ele deixou a palavra pairar no ar. Então, erguendo-se com lenta precisão, dirigiu-se a todos. Agora, vemos o padrão emergindo. Lady Evelyn temia um de vocês, mas seu coração... era gentil demais para escrever o nome. Mas ela passou o fardo para mim, Hercule Poirot, e eu lhes asseguro, meus amigos, que não falharei. A sala estremeceu, de tensão. Todos os olhares voltados para ele. Todos os corações batendo mais rápido. Poirot alisou os punhos da camisa com a calma de sempre e acrescentou suavemente. A máscara já está começando a escorregar. É só uma questão de tempo até que ela caia completamente. Ninguém falou, mas o silêncio era denso de medo, desconfiança e algo ainda mais sombrio. O jogo de sombras se intensificara, e no centro estava Poirot, sereno, esperando que a verdade se revelasse. A carta pareceu pairar no ar muito depois de Poirot tê-la dobrado, como se a mão de Lady Evelyn ainda estivesse estendida do além-túmulo para acusar. Ninguém ousou quebrar o silêncio. Cada suspeito se retraindo, seus pensamentos presos em segredo. Poirot, por sua vez, não os pressionou de imediato. Tinha a paciência de um mestre de xadrez, esperando que a mão do oponente tremesse sobre a peça errada. Por fim, Philip falou com a voz rouca de tensão. Não prova nada, minha mãe estava doente. Ela tinha começado a desconfiar de todos. Era como se tivesse escrito que o gato conspirava contra ela. Tomar tais palavras como prova... Não, monsieur, interrompeu Poirot gentilmente, mas com firmeza. São mais do que as fantasias de uma inválida. Uma mulher moribunda não convoca Hercule Poirot sem motivo. As palavras podem estar incompletas, mas não são sem sentido. Elas me dizem o seguinte: ela viu claramente, mas seu coração a proibia de acusar abertamente. Essa é a natureza humana. São as pequenas contradições do coração humano que sempre traem a verdade. Philip riu, curto e áspero. Então suponho que você vai adivinhar o assassino pela maneira como mexemos o chá. Os olhos de Poirot brilharam, divertidos, mas não indulgentes. Talvez, monsieur, pode-se aprender muito com o chá. Ele se remexeu na cadeira, ajustando os punhos com cuidado. Mas por enquanto, eu gostaria de aprender com você. Diga-me, sobre o que conversou com Lady Evelyn ontem à noite? O olhar de Philip desviou-se rapidamente. Muito pouco. Ela me repreendeu, como sempre. Nós brigamos, só isso. E ela te repreendeu por quê, precisamente? Por nada de importante. Philip retrucou, mordendo o lábio, percebendo que sua rispidez o traía. Ela me deu um sermão sobre dívidas, sobre minha má gestão. Ameaçou talvez alterar o testamento novamente. Ameaças vazias. Ela já tinha dito isso antes. As palavras ecoaram pesadamente pela sala. Os olhos de Clara brilharam com uma intensidade contida, e Denstone murmurou algo baixinho. Violet abaixou a cabeça, as mãos tremendo no colo. Poirot inclinou a cabeça como se estivesse satisfeito. Merci, monsieur. Mesmo nas brigas, há verdade a ser encontrada. Voltou-se, então para Clara. E a senhora, mademoiselle, falou com Lady Evelyn ontem? A voz de Clara era suave, embora um pouco comedida demais. Brevemente. Sentei-me com ela à tarde. Discutimos assuntos familiares, nada mais. Ela era carinhosa, embora parecesse inquieta. Pensei que fosse a saúde dela, mas talvez... Ela se interrompeu, permitindo que a implicação preenchesse o vazio. Poirot inclinou-se para a frente, o olhar firme. Ela falou do testamento, talvez. Uma pausa, breve, mas reveladora, antes de Clara responder. Ela insinuou mudanças, sim. Disse que queria garantir a segurança da senhorita March, que tem sido tão dedicada. Mas não quis entrar em detalhes. Ao ouvir isso, Violet ofegou baixinho com as bochechas coradas. Ela disse isso? Para você? Sua voz tremia de espanto, até mesmo de esperança.
Os olhos de Clara pousaram nela com uma leve compaixão. De fato, minha tia tinha toda a intenção de recompensar a lealdade. A revelação abalou a sala como uma rajada de vento. Philip enrijeceu-se, estreitando os olhos com uma hostilidade repentina. Denstone franziu a testa ainda mais, o bigode eriçado. Violet juntou as mãos, respirando de forma irregular, enquanto o Dr. Grayling permanecia impassível, embora seu maxilar se contraísse quase imperceptivelmente. Poirot deixou a tensão aumentar antes de falar novamente, com a voz leve, porém precisa. E assim vemos, cada um de vocês tinha algo a ganhar ou algo a perder. Dinheiro, liberdade, posição, afeição. Os motivos, eles são abundantes, mas quem teve a oportunidade? Levantou-se então, andando de um lado para o outro em direção à lareira com passos medidos. O frasco foi esvaziado. Fazer isso exigia tempo, privacidade e calma. Lady Evelyn sentou-se com seu livro, talvez desavisada, talvez fraca demais, para resistir. Alguém entrou em seus aposentos depois que a senhorita March saiu. Essa pessoa ela acolheu ou não percebeu até que fosse tarde demais. Poirot fez uma pausa, inclinando a cabeça e levantando o dedo. Eh bien, é curioso que ninguém admita tal visita. E, no entanto, alguém deve ter estado lá. Denstone endireitou-se na cadeira, seu tom militar carregado de desafio. Então nos reviste, Poirot. Revire nossos bolsos, examine nossos quartos. Se não encontrar nada, talvez pare de nos tratar como criminosos. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas o senhor não entendeu o meu método, Major. Eu não procuro nos bolsos, eu procuro nos corações. Um assassino não esconde seu crime numa gaveta. Ele o esconde nas inconsistências de sua história. Já ouvi falar dessas inconsistências. Ele deixou as palavras pairarem, seu olhar percorrendo-as. Os lábios de Clara se apertaram. Philip se mexeu, inquieto. Os olhos de Violet se encheram de lágrimas não derramadas. Antes que outra palavra pudesse ser dita, a porta se abriu novamente. Desta vez, era o mordomo, sério e sereno, embora sua voz revelasse desconforto. Com licença, senhor, mas algo muito estranho foi encontrado nos jardins. O jardineiro descobriu há menos de meia hora. Poirot ergueu as sobrancelhas. Algo estranho? O que é isso, Quelquechose? O mordomo hesitou. Uma caixinha, senhor. Uma caixa de remédios, enterrada rasa no solo atrás do conservatório. Parece ter sido escondida às pressas. Um alvoroço percorreu a sala. O rosto de Violet perdeu a cor. Philip praguejou baixinho e os olhos de Clara se voltaram brevemente para o Dr. Grayling, o único que permaneceu completamente imóvel. Completamente imóvel. Poirot curvou-se levemente, com os olhos brilhando. Merci, traga-o para mim. Momentos depois, o mordomo retornou trazendo uma pequena caixa de lata, com lama grudada nas laterais. Poirot a aceitou delicadamente, limpando a terra com seu lenço. Imaculado. Dentro, havia vários frascos, alguns pela metade, outros vazios, com os rótulos marcados com os nomes de várias tinturas. Entre eles, inconfundivelmente, havia um segundo frasco de digitalis. Um murmúrio irrompeu do grupo. Chocado, defensivo ou temeroso? Poirot ergueu o frasco com uma expressão indecifrável. Voilá, mais um frasco do veneno. Alguém pensou em escondê-lo, mas mal. Esta descoberta nos diz muito. Mas mais importante, levanta uma questão. Por que alguém esconderia o que deveria estar sob os cuidados do médico? Seus olhos finalmente se fixaram no Dr. Grayling, sua luz escura sem piscar. Talvez, monsieur, o senhor possa nos esclarecer. O rosto do médico não se alterou, mas um leve brilho passou por seus olhos, uma sombra que Poirot não deixou passar. O jogo havia mudado novamente, e o círculo de suspeitas se estreitava. A resposta do Dr. Grayling veio com a segurança serena de um homem há muito acostumado à suspeita. Só posso esclarecê-lo até onde os fatos permitirem, Monsieur Poirot. A digitalis, como o senhor bem sabe, é um remédio, além de um veneno. O coração de Lady Evelyn precisava dela, embora em doses moderadas. Aquele segundo frasco... Sim, pode ter passado pelas minhas mãos semanas atrás. Não nego. Mas por que ele foi parar enterrado no solo da estufa? Isso eu não sei dizer. Poirot inclinou a cabeça.
Um mistério curioso, não é? Não se enterra remédio no jardim a menos que se tenha algo a esconder. E, no entanto, quem saberia que tal frasco sequer existia, exceto aqueles que tinham motivo para examinar atentamente as receitas de Lady Evelyn? Philip interrompeu bruscamente, aproveitando a oportunidade. Pronto. O médico admite. Quem mais, além dele, tinha acesso a tais medicamentos? Quem mais poderia ter providenciado a dose certa para parecer inofensiva e, ainda assim, matar? O Dr. Grayling virou-se para ele com um desdém glacial. O senhor fala por ignorância. Um médico prescreve, mas não fica à beira do leito como um carcereiro. Os remédios de Lady Evelyn foram entregues à sua família. Se houve crime, pode facilmente ser obra daqueles que lucrariam com a morte dela. Os olhos de Clara brilharam, com um interesse repentino. Que conveniente, Philip, você tentar jogar toda a culpa no médico quando suas próprias dívidas gritam mais alto do que qualquer doença. Minha tia não escondeu sua desaprovação. Se ela ameaçou cortar seu relacionamento, então acredito que todos aqui sabem qual é o motivo mais forte. O rosto de Philip ficou vermelho, sua mão apertando o braço da cadeira. E você, Clara? Você não está acima de qualquer suspeita. Minha mãe confiava menos em você, embora você bancasse a sobrinha obediente. Você não ficava frequentemente sozinha com ela, sussurrando em seu ouvido. Virando-a contra mim, a saraivada áspera de acusações ecoou contra as paredes, a compostura da família se rompendo sob a pressão. Violet sentou-se, abalada, sussurrando protestos fracos, aos quais ninguém deu atenção. Denstone resmungou novamente, o maxilar, tenso, como se cada momento na sala o pressionasse mais. Poirot, no entanto, não interveio. Observou sereno, como se a discussão em si lhe fornecesse mais alimento do que respostas forçadas por perguntas diretas. Quando finalmente suas vozes se silenciaram, ele falou, com um tom calmo, mas com um tom mordaz. Observe, Hastings, a rapidez com que se acusam mutuamente. Culpa e inocência. Essas não são gritadas aos quatro ventos. São traídas pela pressa da língua, pela ânsia de condenar. Hastings se mexeu, um pouco desconfortável. Mas certamente, Poirot, a descoberta daquele segundo frasco torna mais provável que o doutor... Poirot levantou a mão. Mon ami, não se precipite. As pequenas células cinzentas precisam organizar os fatos com ordem e precisão. Já vemos contradições. O Dr. Grayling insiste que manuseou tal frasco pela última vez há semanas, mas aqui está, recém-enterrado. Philip diz que suas brigas com a mãe não tiveram consequências, mas ela ameaça mudar seu testamento. Clara fala de afeto e segurança, mas a carta de Lady Evelyn fala de traição. E a pobre senhorita March. Ela chora, mas também ganha uma fortuna se o testamento for alterado a seu favor. Não entende, Hastings? É um quebra-cabeça de psicologia. Todo motivo está entrelaçado com o interesse próprio, mas apenas uma mão administrou a dose fatal. O mordomo voltou naquele momento, carregando uma folha de papel dobrada. Pigarreou. Isto foi encontrado na escrivaninha de Lady Evelyn, senhor. Um rascunho, talvez. Não está assinado e inacabado, mas achei que o senhor deveria ver. Poirot aceitou a folha com dedos delicados. Seus olhos percorreram a escrita cuidadosa e inclinada. Algumas frases destacavam-se em negrito entre as rasuras. Agora sei em quem não devo confiar. Isso me entristece, mas não posso mais duvidar. Se algo de ruim acontecer, que fique claro que a verdade está bem próxima, naquele que... A frase foi interrompida no meio. A tinta borrada como se a caneta tivesse escorregado ou sido roubada. Suspiros percorreram a sala. Os lábios de Violet tremeram. Philip olhou fixamente para o chão. A mão de Clara agarrou o braço da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Apenas o Dr. Grayling se inclinou para a frente com calma profissional, murmurando: um testemunho de uma mente atormentada pela doença, não prova de assassinato. Mas o olhar de Poirot se demorou na página, depois nos rostos à sua frente. Sua expressão se suavizou, embora seus olhos brilhassem intensamente. Não, doutor. A mente de Lady Evelyn foi perspicaz até o fim. Ela viu a traição. Ela a nomeou, embora o nome tenha ficado inacabado.
E isso é muito revelador. Denstone finalmente se mexeu com a voz rouca. Se ela pretendia revelar o nome do culpado, por que parar por aí? Por que não disser? A menos que... Ele hesitou, a inquietação escurecendo suas feições desgastadas pelo tempo. A menos que ela tenha sido interrompida. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Exatamente, uma interrupção. Uma mão que se fechou sobre a dela, uma voz que proibiu a palavra. Não é prova, não, mas nos conta de um momento crucial. Um momento em que a vida e a verdade juntas pairavam sobre um sopro. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso. Então falou com firmeza repentina. Senhoras, senhores, peço que nenhum de vocês saia desta casa esta noite. Haverá mais perguntas, mais interrogatórios, até que eu me convença. O assassino anda entre nós. Suas palavras soaram como uma martelada e, por um instante, ninguém ousou olhar nos olhos do outro. Lá fora, o vento soprava pelo vale e, em algum lugar, uma persiana bateu contra a pedra, oca e definitiva. Poirot permanecia imaculado na penumbra, uma figura pequena, mas dominando a sala como um juiz sobre o acusado. A caçada havia entrado em seu estágio mais perigoso, e ele já se concentrara em um detalhe, minúsculo, ignorado, mas afiado como uma lâmina, que, quando chegasse a hora, romperia as mentiras que cercavam o Vale Briarwood. A declaração de que ninguém deveria sair de Briarwood naquela noite teve um efeito curioso. Era como se Poirot tivesse desenhado um círculo de giz ao redor da casa, selando seus habitantes lá dentro. O brilho da lareira, as sombras pesadas pressionando as janelas e o sussurro constante do vento lá fora faziam a sala de estar parecer menos um aposento de conforto e mais uma gaiola. Ninguém ousou protestar abertamente, embora a rigidez de sua postura revelasse ressentimento e desconforto. Philip afundou-se na cadeira com um grunhido, fitando o fogo como se pudesse forçar as chamas a consumir seus pensamentos. Clara alisou a saia, composta, mas excessivamente estudada em sua compostura, com o queixo erguido. Violet sentou-se perto da lareira, com os olhos baixos, sussurrando orações ocasionais em voz baixa. Denstone estava de pé junto à lareira, de braços cruzados, o olhar oscilando de um rosto para outro, como se estivesse pronto para atacar caso uma acusação caísse sobre ele. O Dr. Grayling encostou-se à escrivaninha, com as feições revestidas de uma máscara de calma imparcial, embora Poirot notasse a leve contração de seu maxilar sempre que a palavra assassino era pronunciada. O próprio Poirot havia se recolhido a uma poltrona, com as mãos entrelaçadas sob o queixo, os olhos fechados como se estivesse meditando. Hastings, inquieto, andava de um lado para o outro na beira do tapete antes de finalmente parar ao lado dele. Poirot sussurrou. Você pretende mantê-los todos aqui até de manhã? Isso não só vai inflamar as coisas. Olhe para eles como raposas em um cercado. Sem abrir os olhos, Poirot murmurou. Exatamente, mon ami. A raposa, quando enjaulada, revela sua natureza. Observe-os. O assassino não consegue descansar. Seus nervos o traem quando ele acha que a noite é longa demais. A noite se arrastou, repleta de conversas triviais que pesavam como chumbo. A certa altura, Clara perguntou sobre o chá com a voz suave, embora as mãos tremessem enquanto servia. Philip recusou o refresco, resmungando farsa e bobagem. Denstone andava de um lado para o outro como um soldado aguardando ordens e Violet sentou-se retraída, o olhar fixo na lareira como se só ela pudesse confortá-la. Apenas o Dr. Grayling manteve a calma, ocasionalmente comentando sobre o tempo ou o adiantado da hora, embora seus olhos nunca se desviassem de Poirot. Já passava das 11 quando o mordomo reapareceu, hesitante. Com licença, senhor. Mas achei melhor que o senhor soubesse. Uma das janelas do andar de cima, a de Lady Evelyn, foi encontrada aberta agora mesmo. Não consigo imaginar quem a teria deixado assim, pois estava fechada antes. Uma onda de inquietação percorreu o quarto. Os lábios de Clara se abriram como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Philip se levantou de um salto, estreitando os olhos. Alguém mexendo no quarto dela?
Mesmo agora? Os olhos de Poirot, finalmente, se abriram afiados e brilhantes. Ele se levantou com uma graça que contrastava com o adiantado da hora. Mostre-me, ordenou suavemente. O grupo se moveu em grupo, uma procissão relutante, subindo a grande escadaria até os aposentos da falecida. Dama! O fogo ali ardia fracamente, lançando sombras tênues sobre as cortinas pesadas e a cama de carvalho entalhado. E, de fato, a janela estava entreaberta, suas cortinas agitadas pelo vento noturno. Poirot deu um passo à frente, inspecionando o parapeito. Uma mancha de terra se projetava tênue contra a tinta branca. Curioso, murmurou ele. A terra do jardim, mas trazida para cá. Alguém entrou, ou talvez alguém tenha saído, com pressa suficiente para deixar rastros. Hastings franziu a testa. Mas Poirot, por que voltar aqui? O que eles buscariam? Os olhos de Poirot brilharam. Talvez para remover algo esquecido. Ou talvez... Ele fez uma pausa, a mão roçando levemente a escrivaninha, para garantir que algo permanecesse escondido. Seus dedos se demoraram na gaveta, onde o bilhete inacabado de Lady Evelyn fora descoberto. Então, com uma decisão repentina, fechou a janela com firmeza, limpando as mãos. Já é tarde. Não perturbaremos mais o descanso de Lady Evelyn esta noite. Mas, meus amigos, lembrem-se disto. Quando o culpado teme ser descoberto, ele retorna à cena do crime como uma mariposa à chama. Hastings, anote bem. De volta à sala de estar, o clima era ainda mais sombrio. Philip não conseguia mais ficar parado, andando de um lado para o outro no tapete da lareira. Se você sabe quem é, Poirot, por que não fala? Por que nos manter em suspense como cordeiros sacrificados? O bigode de Poirot se contraiu com um sorriso débil. Porque, monsieur, o momento certo é tudo. Se eu revelar cedo demais, os culpados podem agir com ousadia. Mas se eu esperar, então eles se revelam sem saber. Era quase meia-noite quando Violet, pálida e trêmula, falou pela primeira vez em horas. Monsieur Poirot, sussurrou. Não, consigo suportar. As sombras, a suspeita. É demais. O senhor falou da carta, da traição. Preciso lhe contar o que Lady Evelyn me confidenciou. Talvez não seja nada, mas... Ela hesitou, com lágrimas nos olhos. Poirot inclinou-se gentilmente para a frente. Coragem, mademoiselle, fale. Ela disse... Disse que tinha sido enganada em questões de confiança, que alguém próximo a ela fingiu lealdade, mas trabalhou apenas para si mesmo. Ela me fez prometer que eu não seria enganado como ela. Ela apertou minha mão com tanta força que me assustou, e então me implorou se algo lhe acontecesse para lembrar da frase "A máscara do dever esconde o rosto da ganância". Achei isso um absurdo na época. Agora não sei. As palavras pareceram cair como pedras no silêncio. A expressão de Poirot permaneceu indecifrável, embora Hastings notasse o brilho de triunfo em seus olhos. Muito interessante, murmurou. Poirot suavemente. Uma frase muito reveladora. Lady Evelyn falava por enigmas, mas seus enigmas são mais reveladores do que a linguagem simples. Philip zombou. Enigmas e enigmas. Ficamos aqui atormentados por causa de migalhas e meias frases. Chega, Poirot. Se sabe de alguma coisa, diga, ou então nos solte. Mas Poirot não respondeu. Observou-os a todos mais uma vez, com o olhar pousado por um instante a mais em um rosto antes de se desviar. Então disse, quase despreocupadamente, amanhã convido todos vocês a se reunirem novamente, e então veremos qual máscara cairá. O fogo ardia lentamente. A hora avançava, e o silêncio pesado voltou a pairar sobre Briarwood Vale. No entanto, naquele silêncio, Poirot já havia se apoderado do cerne do mistério. Não estava nos frascos de veneno, nem na caixa enterrada, nem mesmo nas cartas inacabadas. Estava na psicologia da traição, nas contradições entre palavra e ação. E ele, Hercule Poirot, já via o fio que desfaria toda a tapeçaria. As horas que se seguiram foram longas e inquietas. Ninguém dormia profundamente em Briarwood Valley. A casa rangia e sussurrava como se estivesse inquieta sob seu próprio teto, e cada passo no corredor parecia ecoar mais alto do que deveria.
Poirot, embora se retirasse cedo para seu quarto de hóspedes, não dormiu imediatamente. Sentava-se com o roupão dobrado cuidadosamente sobre o corpo, sua pequena figura recortada contra a luz do lampião. A carta inacabada de Lady Evelyn aberta à sua frente. Hastings cochilava inquietamente na sala ao lado, mas as pequenas células cinzentas de Poirot estavam alertas, organizando os fragmentos da maleta com cuidado meticuloso. No café da manhã seguinte, a família se reuniu novamente, com os rostos pálidos de cansaço. Philip não se barbeava, seus olhos estavam vermelhos. Clara chegou atrasada, fria, mas de lábios cerrados, a compostura tensa. Denstone parecia mais do que nunca um homem em posição de sentido, rígido de impaciência reprimida. Violet chegou silenciosamente, com as mãos retorcidas no colo, como se temesse que a traíssem. O Dr. Grayling foi o último a aparecer, imaculado como sempre, embora sua calma agora carregasse um tom frágil. Poirot comeu com parcimônia, com o guardanapo dobrado com precisão, antes de se dirigir a todos. Senhoras, senhores, estamos chegando ao fim. Lady Evelyn nos falou do túmulo, por meio de sua carta, de suas palavras à senhorita March, da maneira como morreu. A verdade está próxima, e hoje será revelada. Philip deu uma risada áspera. Você parece tão certo, Poirot. Mas não tem provas nem testemunhas. Você lida com enigmas e psicologia, nada mais. Os olhos de Poirot brilharam. E, no entanto, monsieur, é na psicologia que a verdade reside com mais frequência. Um assassino pode se livrar de garrafas, pode enterrar caixas, pode fechar janelas ou abri-las novamente. Mas ele não consegue disfarçar tão facilmente seus pensamentos, suas contradições. É aí que Hercule Poirot encontra suas provas. Ele secou os lábios e se levantou. Antes de nos reunirmos na sala de estar pela última vez, ainda há perguntas a serem respondidas. Hastings, atenda-me. Começaremos com um pequeno passeio até os aposentos de Lady Evelyn mais uma vez. A família, inquieta e curiosa, seguiu-os apesar de tudo. O quarto estava praticamente como o haviam deixado. As cortinas fechadas, a cama arrumada com esmero, o ar carregado com o leve aroma de lavanda e morte. Poirot percorreu o quarto com seus passos delicados e precisos, parando na escrivaninha, onde o bilhete inacabado fora encontrado. Olha, Hastings, disse ele suavemente. O mata-borrão. Vê como a tinta permanece fresca aqui, mas borrada ali? A senhora escreveu rápida e apaixonadamente, mas sua mão vacilou. Por quê? Porque foi interrompida. E repare na pressão da caneta. É mais forte nas últimas palavras. Isso significa resistência, uma luta contra o medo. Esses detalhes, eles falam. Hastings se aproximou, perplexo. Mas o que isso nos diz, Poirot? Que ela conhecia o assassino? Que ela tentou escrever o nome? Poirot deu um leve sorriso. Não, meu amigo. Isso nos diz que ela confiou por muito tempo e no último instante viu a máscara cair. Ela sabia, mas era tarde demais. Eles retornaram ao andar de baixo, onde Poirot pediu que todos se reunissem novamente na sala de estar. A tensão era palpável, cada suspeito se mexendo sob o peso de seu escrutínio. Clara sentou-se com perfeita compostura, embora seus olhos nunca encontrassem os de Philip. Philip se deixou cair na cadeira, franzindo a testa abertamente. As mãos de Violet tremiam enquanto ela segurava uma xícara de chá intocada. Denstone estava perto da lareira, de braços cruzados, o bigode eriçado. O Dr. Grayling permaneceu junto à escrivaninha, silencioso, ilegível. Poirot ocupou seu lugar no centro, imaculado, com as mãos cruzadas à frente. E agora, meus amigos, vou lhes contar o crime como ele se desenrolou. Lady Evelyn foi envenenada. Sim, mas não da maneira simples que se poderia supor. O frasco encontrado em seu quarto era um chamariz. A dose verdadeira veio de outra fonte. Um frasco adicional, escondido e enterrado no jardim quando seu uso foi descoberto. Isso está claro. Mas quem tinha o conhecimento e a oportunidade de administrá-lo? Philip se mexeu, murmurando. O doutor. Paciência, monsieur. Poirot levantou a mão. O doutor realmente tinha o conhecimento. Mas e a ocasião? Não.
O Dr. Grayling não estava sozinho com Lady Evelyn naquele momento crítico. Quem estava? Senhorita March, a senhora trouxe a bandeja sozinha, não é? Violet se assustou. Sim, senhor, mas eu nunca... Ela foi gentil comigo. Ela pretendia me sustentar. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Sua lealdade é evidente. Mas outros podem distorcer essa lealdade em seu benefício. Quem, por exemplo, sabia que Lady Evelyn pretendia mudar seu testamento em seu favor? Quem tinha motivos para temer tal mudança? Philip, você admite suas desavenças. Clara, você insinuou segurança para a senhorita March. Ambos tinham motivos, mas apenas um se traiu com suas ações posteriores. Seu olhar se voltou para o grupo, afiado como uma lâmina. Quando o segundo frasco foi encontrado enterrado no solo, um rosto não demonstrou surpresa. Um rosto traiu a calma de um homem que já sabia que ele estava ali. N'est-ce pas, Dr. Grayling? Todos os olhares se voltaram para o médico. Pela primeira vez, sua compostura cedeu. Um leve aperto nos lábios, um brilho de desafio nos olhos. Ele abriu a boca, mas Poirot insistiu, elevando a voz com uma autoridade silenciosa. Só você teve a habilidade de medir a dose fatal, a calma de administrá-la sem ser notado. Você se acreditou seguro, pois a suspeita recairia sobre aqueles que brigavam, que temiam à vontade. Mas você, senhor, é traído pela psicologia. Quando acusados, outros gritaram, protestaram, gritaram. Você permaneceu imóvel, imóvel demais. A imobilidade do cálculo, não da inocência. Um murmúrio percorreu a sala. Violet ofegou, Clara se enrijeceu, Philip soltou uma gargalhada triunfante e Denstone murmurou. Por Júpiter! O Dr. Grayling se endireitou, a voz baixa e controlada. O senhor é inteligente, Monsieur Poirot, mas inteligência não faz a verdade. O senhor não tem provas, apenas palavras, apenas sombras. O bigode de Poirot tremeu de satisfação. Ah, mas sombras, elas revelam a forma da coisa. E Lady Evelyn, em sua sabedoria, nos deu suas últimas palavras. A máscara do dever esconde o rosto da ganância. Quem está mais mascarado pelo dever do que o médico, o homem encarregado de curar, não de prejudicar? E quem ganha mais do que todos os outros, se sua fortuna for liberada dos constantes cuidados médicos e redirecionada para os empreendimentos ambiciosos dele? O senhor, Dr. Grayling, é o senhor. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram no médico. Pela primeira vez, sua calma desapareceu completamente. Suas mãos se fecharam em punhos, seu peito se elevou bruscamente, e por um instante ele pareceu prestes a falar, a confessar ou negar. Poirot o observava com olhos brilhantes como aço, sabendo que o momento decisivo havia chegado. Os lábios do Dr. Grayling se entreabriram, mas as palavras ficaram presas na garganta. Seus olhos iam de um rosto para o outro, o triunfo zombeteiro de Philip, o olhar gélido de Clara, a descrença ferida de Violet, a desconfiança rígida de Denstone. Pela primeira vez, o homem que se portara com perfeita compostura parecia despido, a máscara caindo como Poirot prometera. Acha que sou um tolo? Disse Grayling por fim em voz baixa e deliberada. Que eu arriscaria minha carreira, minha reputação, por dinheiro que não pedi nem desejei? Ele deu uma risada curta e amarga. O senhor me acusa de ganância, monsieur. Mas talvez confunda integridade com cálculo. Poirot não se moveu nem piscou. Apenas cruzou os braços sobre o peito. Então, monsieur, explique-nos por que o senhor tentou remover a prova do segundo frasco do jardim, sob o manto da noite. Uma inspiração profunda percorreu a sala. Violet levou as mãos à boca. Clara se inclinou para a frente. Philip murmurou. Por Deus, então é isso? Mas os olhos de Grayling brilharam. Isso é mentira, ele retrucou. Eu não fiz nada disso. Então não é mentira, disse Poirot suavemente. As pegadas, elas me disseram. A terra foi remexida, não uma, mas 2 vezes. Primeiro, quando o frasco foi enterrado. Segundo, quando tentaram recuperá-lo. Hastings e eu as examinamos, à luz de uma lanterna. Um homem da sua altura, do seu passo, do seu hábito de colocar mais peso no pé direito. Mon ami, o chão. Ele não mente.
A compostura de Grayling se desfez ainda mais. Seus ombros se enrijeceram, seu maxilar se apertou. Mesmo assim, ele continuou lutando. Se o que você diz é verdade, por que eu o enterraria? Por que não destruí-lo completamente? Porque você não pôde, disse Poirot bruscamente, a voz cortando o ar. O veneno foi cuidadosamente medido. Destruí-lo deixaria vestígios em outro lugar, cinzas, resíduos, algo que o trairia. Mas enterrá-lo às pressas, em solo, que você julgava intocado, parecia o caminho mais seguro. Só que você calculou mal. A casa de Lady Evelyn não foi tão desatenta quanto você acreditava. Philip se levantou de repente, arrastando a cadeira. Então é isso, não é? O desgraçado é culpado, devíamos chamar a polícia imediatamente. Mas Poirot ergueu a mão, interrompendo-o. Paciência, monsieur. A verdade ainda não é completa. Pois devemos perguntar. Por que agora? Por que, depois de todos esses anos, o Dr. Grayling atacou? A saúde de Lady Evelyn piorou lentamente, sim, mas ele poderia ter deixado a natureza seguir seu curso. No entanto, ele escolheu este momento. Por quê? A voz de Clara, fria e clara, cortou o silêncio. Porque ela tinha escrito a carta. Porque ela estava prestes a mudar o testamento. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Exatamente. A intenção de Lady Evelyn não era mais um sussurro. Ela se havia registrado no papel, um documento que logo chegaria ao seu advogado. E, embora pudesse ter confiado em seu médico, não se abriu com ele. Ele soube por outros meios, talvez por observação, talvez por palavras ouvidas por acaso. E sabia que se ela vivesse um pouco mais, sua fortuna estaria fora de sua influência para sempre. O rosto de Grayling ficou tenso, sua voz áspera. Especulação. Você tece uma rede de conjecturas, Poirot, mas nenhuma prova a sustenta. Onde estão suas evidências? Mostre-as, se puder. Os olhos de Poirot brilharam. A prova, monsieur, está em seu próprio punho. Quando assinou a certidão de óbito, escreveu a hora da morte incorretamente, muito cedo, por quase meia hora. Um erro muito curioso em um homem de ciência tão preciso. A menos, é claro, que estivesse ansioso para fixar a hora firmemente longe da sua própria visita. O silêncio que se seguiu foi profundo. Os olhos de Clara se arregalaram. Violet tremeu com lágrimas brilhando. Philip xingou baixinho. Denstone murmurou algo inaudível, o bigode se contraindo. O rosto de Grayling endureceu como pedra. Por um longo momento, ele não disse nada. O peso da sala o pressionando. Então, lentamente, endireitou os ombros. O senhor é realmente inteligente, Monsieur Poirot. Talvez inteligente demais. Mas mesmo a inteligência não pode provar o que não pode ser visto. A lei não enforcará um homem por ser lógico. A voz de Poirot suavizou-se, quase compassiva. Não, monsieur. Mas pode ser que ele morra por uma carta. Com isso, os olhos de Grayling piscaram. O olhar de Poirot se aguçou. Sim, a carta inacabada de Lady Evelyn. Ela não citou ninguém, mas escreveu o suficiente. A máscara do dever. Esconde o rosto da ganância. Ela temia alguém que se apresentasse sob o disfarce de cuidado, de obrigação. Não um filho, não um companheiro, mas o médico a quem sua vida foi confiada. Não é prova no sentido de tribunal, não, mas no tribunal da consciência. É condenatória, e em breve, com a cooperação da Scotland Yard, os outros fragmentos serão reunidos. Suas contas, seus planos, os registros que você pensava estarem enterrados tão fundo quanto aquele frasco. Eles serão suficientes. A calma exterior de Grayling desmoronou. Sua respiração ficou acelerada, suas mãos tremiam. Você acha que sabe tudo, mas você... Ele se interrompeu, levando a mão à testa. Então, num súbito acesso de fúria, exclamou. Ela teria arruinado tudo. Ela se achava sábia, mas não entendia. Aquele dinheiro se desperdiçado em sentimentalismo, em dependentes, em caridade. Eu poderia tê-lo feito crescer, ter feito com que valesse a pena. Ela não me deixou escolha. A confissão pairou no ar, dura e inegável. Violet soluçou abertamente. Clara se virou, Philip exalou em triunfo selvagem e Denstone permaneceu rígido, com os punhos cerrados.
Poirot permaneceu imóvel, com a expressão grave. Sempre há uma escolha, monsieur. Mas o senhor escolheu a ambição em vez da humanidade, e assim destruiu aquele que mais confiava em si. Grayling afundou-se na cadeira, o rosto pálido, derrotado. Hastings, abalado, mas resoluto, moveu-se para chamar o guarda da aldeia. Poirot, limpando um grão de poeira da manga, observava em silêncio, o peso da justiça pesando sobre a sala. A família ficou paralisada, cada membro dividido entre o alívio e o horror, enquanto o eco da explosão de Grayling permanecia, pois naquele eco residia a plena medida da traição, não apenas o crime do veneno, mas o crime da confiança quebrada para sempre. A sala pareceu expirar após o colapso de Grayling em silêncio. O médico, antes orgulhoso, sentou-se com a cabeça baixa, as mãos frouxas sobre os joelhos, como se a força que sustentava sua vida dupla o tivesse abandonado de repente. Violet soluçava baixinho em um lenço de renda, seus ombros frágeis tremendo de tristeza e desilusão. Philip andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, murmurando fragmentos de amarga satisfação, embora mesmo em sua vitória houvesse inquietação. Clara permaneceu rígida, o rosto composto, mas os olhos ardendo com um fogo interior. Raiva, pena ou triunfo, era difícil dizer. Dan Stone permaneceu junto à janela, as sobrancelhas grossas franzidas, os lábios comprimidos, o conflito entre a lealdade à falecida amante e a fúria contra o traidor dela, guerreando dentro dele. Poirot permaneceu impassível no centro de tudo, imaculado como sempre, sua pequena figura irradiando uma autoridade silenciosa que havia subjugado temperamentos mais violentos do que aqueles. Ele permitiu que o silêncio se prolongasse, pois o silêncio, sabia ele, muitas vezes falava mais poderosamente do que quaisquer palavras. Hastings se remexeu ao lado dele, lançando olhares nervosos de Poirot para Grayling, como se não tivesse certeza se deveria oferecer conforto ou chamar um policial. Por fim, Poirot falou. Está feito. A sombra sobre o Vale Briarwood finalmente se dissipa, mas não nos enganemos. A justiça não é rápida nem fácil. Haverá inquérito, haverá julgamento, mas a verdade, essa não pode ser enterrada, não importa o quão fundo se cave no jardim. Seus olhos se voltaram para Grayling, que não levantou a cabeça. Hastings pigarreou inquieto. O que faremos com ele, Poirot? O homem parece completamente destruído. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Faremos o que for apropriado. A Scotland Yard o acolherá, mas não confundamos desespero com inocência. Sentir o peso do próprio crime não o apaga, mon ami. É apenas o começo do acerto de contas. Dan Stone se virou da janela com a voz rouca. Vou cavalgar até a vila imediatamente, senhor. O guarda Ferris pode chegar aqui em 1 hora. É, melhor que ele fique de guarda até lá. Bem, disse Poirot, mas trate-o com dignidade, eu imploro. O homem traiu a confiança, sim, mas ainda é um homem. Perder a honra já é um castigo terrível. Clara levantou-se abruptamente, arrastando a cadeira no tapete. Punição? Sua voz tremia de paixão reprimida. E quanto a Lady Evelyn, que acreditou nele, que colocou a própria vida em suas mãos? E quanto ao seu sofrimento? Seus olhos brilharam ao fixá-los na cabeça curvada de Grayling. Nenhuma punição será suficiente para essa traição. Philip. Parou de andar e pousou a mão no braço dela. Calma, Clara. A lei cuidará dele, não precisa derramar mais veneno. No entanto, seu tom revelava um deleite selvagem, como se a queda de Grayling o agradasse de maneiras que ele não ousava confessar abertamente. O olhar de Poirot se voltou para ele com uma aspereza silenciosa. Monsieur Philip, o senhor fala de veneno, e, no entanto, vejo em seus olhos a satisfação de um homem que há muito espera a queda de outro. Não se engane, seus motivos também foram revelados neste caso. O senhor buscou a herança tanto quanto qualquer outro, embora por meios diferentes. Tome cuidado, pois a ganância também é um veneno, embora menos ágil. O rosto de Philip corou sombriamente, e ele se virou com uma praga murmurada. Clara, no entanto, permaneceu imóvel,
absorvendo as palavras de Poirot com uma expressão que sugeria desconforto e relutância em aceitá-las. Violet, com as lágrimas se dissipando, falou com uma voz suave e entrecortada. Eu não consigo acreditar. Pensar que durante todo esse tempo ele sorriu tão gentilmente, falou tão gentilmente, e ainda assim... Ela hesitou, pressionando o lenço contra os lábios. Eu tinha tanta certeza de que ele tinha boas intenções, que ele era nosso amigo. A expressão de Poirot se suavizou. Mademoiselle, os maiores enganadores são aqueles que se escondem na bondade. Confiar não é fraqueza, é meramente humano, mas é sabedoria lembrar que a confiança, uma vez traída, é uma ferida que pode nunca cicatrizar completamente. Lady, Evelina, ela ouviu através de seus últimos dias. Foi sua coragem, seu instinto que me guiaram até a verdade. Ouviu-se um murmúrio de assentimento, contido mas tingido de tristeza. Por um instante a família pareceu unida em luto em vez de suspeita. Apenas Grayling permaneceu imóvel, como um homem esculpido em pedra, como se cada palavra passasse por ele sem aterrissar. Hastings, ansioso para quebrar a tensão, disse em tom mais baixo. Poirot, o que será da propriedade? Com a partida de Lady Evelyn e a exposição do Dr. Grayling, quem herda? Poirot olhou para ele, com o olhar pensativo. Essa, mon ami, é uma questão para os advogados. Mas lembre-se disto. Dinheiro ganho por meio de traição nunca traz paz. Talvez seja apropriado que o Vale Briarwood, por tanto tempo ofuscado pelo segredo e pela avareza, possa agora passar para alguém que amava sua dona não pela riqueza, mas por si mesma. Seu olhar permaneceu brevemente em Violet, que corou levemente, e baixou os olhos, embora ninguém soubesse dizer se era por tristeza ou por alguma compreensão oculta. Lá fora, o vento havia diminuído. A casa, que antes parecia tão cheia de sussurros e sombras, agora estava imersa em um silêncio estranho e pesado. Por fim, Dunstan saiu para buscar o guarda. Clara e Philip se retiraram para cantos separados da sala de estar, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Violet permaneceu perto da lareira, pálida e silenciosa, enquanto Hastings se movia inquieto perto da lareira. Apenas Poirot parecia sereno, embora seus olhos estivessem distantes. Por fim, ele falou novamente com um tom reflexivo. É curioso, não é? Como o coração humano pode esconder sua verdadeira natureza. Olhando para o Dr. Grayling, alguém diria, aqui está um homem de ciência, preciso, benevolente, dedicado ao seu dever. E, no entanto, por baixo, a pequena chama da ambição ardia. Essa chama, quando atiçada, transformava-se em fogo suficiente para consumir uma vida. É sempre assim. As grandes tragédias não começam com um trovão. Começam com a menor faísca. Suas palavras caíram no silêncio da sala, como pedrinhas jogadas em um lago parado, criando ondas. Ninguém respondeu. Todos entenderam que a sombra da morte de Lady Evelyn, embora explicada, persistiria por muito tempo. E assim a noite passou, cada hora carregada de espera, esperando pelo policial, esperando pela justiça, esperando acima, de tudo pela luz da manhã que poderia trazer um pouco de paz a Briarwood Valley após a tempestade da revelação. Poirot sentou-se em silêncio, com as mãos pequenas cruzadas, o olhar fixo nas brasas da lareira. Por fim, quando o relógio bateu, 00:30, murmurou tão baixinho que só Hastings percebeu. As pequenas células cinzentas falaram. Mas ai, mon ami, o coração, ele permanece para sempre o maior mistério. A chegada do guarda-ferries de madrugada quebrou o silêncio inquietante que se instalara em Briarwood Vale. O corpulento oficial rural, lanterna na mão, entrou na sala de estar com uma mistura de deferência e desconfiança. Seus olhos percorreram a casa reunida, pousando finalmente no Dr. Grayling, que não se movera desde seu colapso em silêncio. Boa noite, senhoras e senhores, murmurou Ferris rispidamente, colocando a lanterna sobre a mesa. Chegaram notícias de que houve uma admissão, acusações graves, aliás. Doutor, preciso que o senhor venha comigo. Grayling ergueu a cabeça lentamente, as feições pálidas, os olhos fundos como se o peso do mundo os pressionasse.
Por um instante pareceu que ele resistiria, mas então deu um sorriso fraco e amargo. Sim, guarda. Eu não esperava nada menos. Violet ofegou baixinho, mas ninguém mais falou. Denstone, que retornara com Ferris, permaneceu rígido, com as mãos firmemente entrelaçadas atrás das costas. Philip, com os lábios curvados em um sorriso de satisfação sombria, murmurou: Finalmente. Clara virou o rosto, sua expressão ilegível à luz bruxuleante do lampião. Quando Ferris se adiantou, Poirot interveio levantando a mão. Um momento, s'il vous plaît. Antes de levá-lo, ainda há algo a ser dito. O guarda hesitou, claramente relutante em adiar, mas a compostura de Poirot carregava uma autoridade à qual poucos conseguiriam resistir. Hastings, que observava com grande curiosidade, aproximou-se, pressentindo outra revelação. Poirot virou-se para o grupo reunido, seu olhar percorrendo cada um deles. Vimos o rosto da culpa esta noite, sim. Mas não acreditemos que um homem sozinho carregou o fardo das trevas em Briarwood Vale. Não, meus amigos. A tragédia aqui foi regada não apenas por veneno, mas também por desconfiança, por avareza, por segredos guardados e confissões não ditas. Seus olhos pousaram brevemente em Philip. O Sr. Monsieur ardia em ressentimento, ansiando por aquilo que sentia lhe ser negado. Em sua amargura, o senhor observou, esperou e talvez até se regozijou quando a suspeita caiu sobre os outros. Philip corou e desviou o olhar, mas Poirot não insistiu mais. Ele se virou para Clara. E você, mademoiselle, você se envolveu em silêncio, guardando velhas feridas, permitindo que elas endurecessem em uma máscara de orgulho frio. Você falou abertamente com Lady Evelyn sobre seus medos. Não. Em vez disso, você os escondeu e assim permitiu que a suspeita crescesse descontroladamente. Os lábios de Clara se apertaram, mas seus olhos brilharam com algo próximo à culpa. O olhar de Poirot suavizou-se ao pousar em Violet. E você, minha pobre criança, você amou e confiou cegamente, sem querer ver o que estava diante de você. O coração se engana facilmente, e por isso você sofreu a ferida mais cruel de todas. Violet pressionou o lenço contra os lábios, com os olhos cheios de lágrimas. Denstone, continuou Poirot, você foi leal, sim, mas talvez rígido demais, preso demais à letra do dever. Você viu, suspeitou, mas permaneceu em silêncio, sem querer perturbar a ordem da casa que guardava. O velho criado cerrou os dentes, mas assentiu lentamente, como se reconhecesse a verdade nas palavras de Poirot. Estão vendo? Poirot elevou a voz ligeiramente, o tom carregado de convicção solene. A morte de Lady Evelyn não foi obra apenas da ganância de um homem. Foi o resultado de uma teia tecida pelo silêncio, pelo orgulho, pelo ressentimento, pela cegueira. Cada um de vocês, à sua maneira, contribuiu para o solo em que o crime pôde criar raízes. Lembrem-se disso, meus amigos. A menor indulgência do eu mais sombrio pode abrir a porta para a tragédia. Houve silêncio depois disso, um silêncio mais pesado do que o anterior. Ninguém se olhou nos olhos. Os rostos ao redor da sala estavam pálidos, repreendidos, pensativos. Até a atitude desafiadora de Philip vacilou diante do olhar firme de Poirot. Grayling deu uma risada baixa, amarga e vazia. Então parece que não sou o único vilão aqui, hein, Poirot? Você espalha a culpa generosamente. Poirot o encarou com firmeza. Não, monsieur. O senhor é culpado do crime e a lei o responsabilizará. Mas se esses outros não aprenderem com o que aconteceu, a morte de Lady Evelyn terá sido em vão. Eu não espalho culpa. Eu espalho a verdade. Ferris se remexeu incomodado. Bem, senhor, tudo bem. Mas meu dever é bem claro. Doutor, venha comigo agora. Grayling levantou-se lentamente, cada movimento carregado de resignação. Parou, olhando ao redor da sala. Pela primeira vez, seu olhar se suavizou ao encontrar o de Violet. Acredite, disse ele com a voz rouca. Eu não queria machucá-la. Eu pensei que poderia melhorar as coisas. Mas a ambição cega um homem com mais certeza do que a escuridão. Violet deu um soluço estrangulado, mas não disse nada. Ferris segurou firmemente o braço do médico, guiando-o em direção à porta. O som de seus passos se afastando ecoou pelo corredor, desaparecendo até que restassem apenas o rangido da casa,
e o crepitar suave da lareira. Quando eles se foram, o grupo permaneceu em silêncio constrangedor mais uma vez. Hastings soltou um suspiro agudo, quebrando-o. Bem, Poirot, então está tudo acabado. A justiça será feita. Mas devo confessar, nunca vi um caso tão impregnado de sentimentos ocultos. É como se o crime em si fosse apenas o ato final de uma peça muito mais antiga. Poirot assentiu levemente, em sinal de aprovação. Exatamente, Hastings. Crimes do coração. Eles começam muito antes do ato. São escritos em silêncio, em olhares, em palavras não ditas. O veneno é apenas o último capítulo. Ele se levantou, ajeitando os punhos, imaculados, os olhos examinando o quarto às sombras com grave satisfação. Lady Evelyn está em paz agora. E talvez, embora a casa continue pesada de tristeza, aqueles que nela vivem aprendam com sua última lição, que a confiança deve ser temperada com sabedoria, que o orgulho deve se curvar, que a ganância deve ceder ou então a destruição virá. O grande relógio bateu 1 hora, e seu badalar solene reverberou pelo salão. Poirot, com sua compostura habitual, ajeitou o chapéu e murmurou baixinho. Está terminado. E com isso, o pequeno belga virou-se para a porta, deixando para trás uma casa para sempre alterada e um mistério revelado sob a luz penetrante da verdade. A manhã despontou suavemente sobre Briarwood Valley, a névoa ondulando sobre os gramados ondulantes e os primeiros raios pálidos de sol penetrando pelas janelas gradeadas. A escuridão opressiva da noite anterior pareceu se dissipar, embora o ar dentro da mansão ainda estivesse pesado de tristeza e reflexão. Hastings e Poirot permaneceram na sala de café da manhã, onde o leve tilintar da porcelana e o tic-tac distante do relógio eram os únicos sons. Hastings, mexendo o chá distraidamente, olhou para Poirot. Bem, meu caro amigo, devo dizer que este foi um dos casos mais preocupantes que já vi você lidar. Não pela complexidade das pistas, mas pelo peso. De tudo. Lady Evelyn, uma mulher tão graciosa, se foi. E Grayling, logo ele. Eu teria confiado a minha vida a ele, mas ele envenenou a dela. Poirot, perfeitamente calmo enquanto passava manteiga na torrada, com meticuloso cuidado, assentiu gravemente. Sim, Hastings, é verdade. E, no entanto, no fim das contas, é sempre assim. O perigo não reside no vilão óbvio, mas naquele que usa a máscara da virtude. É por isso que nunca devemos negligenciar a psicologia, a motivação, as contradições dentro do coração humano. Ele pousou a faca com precisão, dobrando o guardanapo com cuidado. O Dr. Grayling queria parecer um médico dedicado, um homem de ciência e benevolência. Mas por trás da máscara havia ambição, orgulho ferido, ressentimento de uma vontade que ele não conseguia controlar. Quando Lady Evelyn resolveu alterar seu testamento, ele não viu um paciente, mas um obstáculo. E assim a máscara caiu. Hastings franziu a testa perturbado. E, no entanto, ele parecia tão arrependido no final, quase como se tivesse se convencido de que era justificado. Ah, mon ami, disse Poirot suavemente. Esse é o mais perigoso de todos os enganos, o engano que se pratica sobre si mesmo. Grayling não se via como um vilão. Via-se como um homem corrigindo o que acreditava ser um erro. Mas, na verdade, foi ele quem confundiu sua própria ambição com a retidão. As pequenas células cinzentas revelaram o padrão. Mas o coração revelou a tragédia. A porta se abriu silenciosamente e Violet entrou, com os olhos vermelhos, mas a postura serena. Ela conseguiu dar um leve sorriso para Poirot. Gostaria de lhe agradecer, monsieur. Sem o senhor, a verdade talvez nunca tivesse sido conhecida. Lady Evelyn teria sido lembrada como simplesmente perdida, sem justiça. Poirot inclinou a cabeça com profunda cortesia. Mademoiselle, os agradecimentos não me cabem a mim. A própria Lady Evelyn nos guiou. Suas palavras, sua coragem, sua sabedoria serena, elas apontaram o caminho. Ela viu através da máscara quando todos os outros estavam cegos. Foi ela quem nos confiou a verdade, embora não tenha vivido para vê-la revelada. Os olhos de Violet se encheram de lágrimas mais uma vez.
mas ela se recompôs. Cuidarei dos negócios dela. Vou honrá-la o máximo que puder. Ela hesitou, depois acrescentou suavemente. E tentarei viver com mais sabedoria do que antes. Com uma leve reverência, ela se retirou. Quando ela se foi, Hastings suspirou. Ela carregará essa ferida pelo resto da vida, pobre garota. E, no entanto, talvez ela seja mais forte do que pensamos. Poirot deu um sorriso fraco. Talvez, Hastings. O sofrimento tempera a alma como o fogo tempera o aço. É preciso esperar. Que ela se transforme em algo melhor por causa disso. Terminaram o café da manhã em silêncio, a paz da manhã gradualmente se instalando ao redor deles. Lá fora, os criados cumpriam suas tarefas. A casa grande despertando lentamente para um dia que parecia curiosamente novo, como se a própria Briarwood tivesse sido purgada de suas sombras. Por fim, Poirot se levantou, alisando o paletó. Cada detalhe impecável como sempre. Lançou um último olhar ao redor da sala. É hora de nos despedirmos, Hastings. Nossa tarefa aqui está concluída. A justiça falou e Briarwood Valley perdurará, embora transformada. Ao saírem para o ar fresco da manhã, Hastings olhou para o amigo com um meio sorriso. Sabe, Poirot, às vezes me pergunto se você é mais filósofo do que detetive. Poirot piscou, seu bigode impecável, seu andar medido e preciso. Mas sim, Hastings. Para resolver o crime é preciso resolver também o enigma do coração. E isso requer filosofia. Venha. Há um trem para pegar e eu, Hercule Poirot, não tolero desordem nos horários. Hastings riu, balançando a cabeça afetuosamente enquanto caminhavam pela trilha de cascalho, com a mansão atrás deles banhada pela luz matinal. E assim, com dignidade e compostura, Poirot partiu de Briarwood Valley, deixando para trás a verdade revelada, a justiça cumprida e mais uma lembrança dos mistérios insondáveis do coração humano.